Oi, 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 gente linda! Onde você está? Seja de dia, de noite, boa tarde, bom dia. Não sei onde você vai estar, mas olha, já fica aí o meu oi, 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 gente linda, para você que está nos assistindo no dia de hoje. Minha gente, como eu sempre falo, quer ver gente linda? É aqui no podcast Mulher Mais Mulheres, aqui no Alfamídia Cast. Agora, a gente feia é lá na rede vizinha, mas aqui só vem gente linda. E eu vou te contar uma coisa, que hoje o programa, vou te falar a verdade, tem muita gente linda aqui, mulheres lindas de todo o Brasil aqui, ó, parte do Brasil representando mulheres feroz, mulheres que têm posicionamento. Me conta aí você, mulher, como tá seu posicionamento? Hã? Precisa se posicionar? Você vai ouvir a história de cada uma delas aqui nesse programa de hoje, compartilhando histórias de superação, desafio e deixando legado em formato do que, minha gente? De livro, e vocês vão saber agora. Não vou nem falar mais, não quero nem falar mais, e eu já vou começar com ela, que é a causadora de todo esse negócio aqui, que é a minha amiga Maria Flores, faz parte do Instituto Mulher Mais Mulheres, já foi comigo na TV, tá aqui hoje no podcast, caminhamos juntas, porque juntas somos mais fortes sempre. Posso falar uma coisa? Mulher inteligente, quer enriquecer? Caminha junto, meu amor, porque mulher que anda sozinha, ó, vai ficar para trás. Maria Flores, minha amiga linda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, causadora de toda essa conexão maravilhosa aqui hoje. Conta aí pra gente, Maria Flores, quem é você, o que você faz, o que você tá aprontando aqui no programa de hoje? Olá, eu sou Maria Flores, estou aqui hoje com as minhas autoras e coautoras. Nós vamos falar um pouquinho o que é esse poder da escrita, essa história, você trazer a sua história e externizar em livro. E nós estamos aí numa conexão, fazendo a diferença através da sua história. Flores, quanto tempo você está no mercado hoje? Só para a gente já começar com um Nós spoiler estamos, da editora. nós estamos comemorando 4 anos de Uau! experiência com a editora, juntas ali, desde quando eu comecei. Agora, a minha editora solo, nós estamos comemorando 1 ano e meio juntas. Que E todas linda! essas mulheres que Parabéns, estão Maria. aqui, elas estão na minha editora, Poder da Escrita, e fizeram grande diferença e tem aí histórias lindas para contar para vocês. Nossa, e olha, que bacana. Do tempo que nós gravamos na TV, hoje aqui você já evoluiu demais, a editora cresceu demais. Gente, é um trabalho sério. Uma coisa que eu sempre acompanho é a questão da seriedade, da constância da mulher. E a Maria Flores, ela tem uma constância na empresa dela, assim, fenomenal. Porque às vezes a mulher começa a empreender e já começa a empreender hoje com joia, amanhã tá vendendo sapato, amanhã tá vendendo não sei o quê. Gente, é foco, determinação, constância e frequência, meu amor. Quer crescer, tem que seguir o passo a passo. Muito obrigada por essa conexão linda. E agora também eu já vou chamar aqui a Cirlei, uma mulher incrível, linda. Linda mesmo, gente. Linda por fora, por dentro, que eu li a história dela. Cirlei, seja muito bem-vinda ao Obrigada, um podcast. prazer para mim estar aqui hoje, uma honra ao convite da Maria, seu também, hoje com mais escritoras aqui. De fato, é um privilégio eu estar aqui em São Paulo hoje participando desse podcast e fico muito feliz com o convite, estou à disposição. Obrigada. Você, inclusive, vai sair daqui, já vai voar. Direto para o aeroporto, vou voltar para Eita, casa, faz isso 3 que é- dias que eu estou aqui. Hoje vamos encerrar Meu o ciclo Deus. na etapa de hoje com o podcast de vocês. Que delícia. E a Kátia? Estou aqui. Kátia, estou de onde aqui. você vem? O que você Eu sou de João apronta? Pessoa, na Paraíba. Meu nome é Kátia Moraes e é um prazer estar com Maria, com a Benete e com a Cirlei. Muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada. Estou aqui lançando o meu 2º livro e estou feliz demais. Bom, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar sobre livros. Como que nasceu essa história? Flores, eu vou dar a bola para você e você distribui a bola para as demais, já que elas são as mentoreadas. Eu acho lindo isso. Então, assim, quero que você manda aí no programa, manda ver hoje. Como que nasceu essa ideia de trazer essas mulheres para escrever livro, contar a história dela? O nome da editora é O Poder da Escrita. Eu queria que você falasse por que O Poder da Escrita, que você escolheu esse nome. Poder da Escrita foi um nome, é um método que eu criei. Através da escrita do meu livro, eu criei um método Poder da Escrita. Tá. E durante esse processo, eu fui caminhando e fazendo todo o diferencial, um passo a passo. Então, o ano passado, eu lancei também um livro que conta esse passo a passo Poder da Escrita. E a editora nasceu lá atrás. E o que fazer?
Aí, conversando com uma mentorada, ela falou para mim assim: você poderia usar o seu método. Então, nasceu o poder da escrita. Por quê? O poder da escrita, ela trouxe um propósito. A escrita na minha vida, ela trouxe uma cura. E através da escrita do meu livro, que eu tive essa cura, eu comecei a ajudar muitas pessoas a escrever as suas histórias, eternizarem livro, porque eu vi esse diferencial. Então eu queria colocar para todas as pessoas fazer essa homenagem, né? Deixar o seu legado. Como todos falam, não plantar uma árvore, escrever um livro. E foi nesse momento, e eu descobri esse propósito e não parei mais. E desde então, eu comecei a falar para as pessoas: vem escrever seu livro. E foi assim com a Cirlei, foi assim com a Kátia, que resolveram eternizar. E que quando eu comecei essa caminhada, eu fui vendo quantas pessoas eu poderia ajudar nesse processo. Então aí eu falei, vou fazer a minha editora, criar a minha editora. Eu fui desafiada, na verdade, para a primeira pessoa que escreveu o livro. Ela falou, vou desafiar você a escrever a sua história, mas da sua editora. E aí eu tive o privilégio de encontrar a Cirlei, que acreditou em mim e falou, eu vou escrever o livro junto com você também. Olha. E aí a gente foi somando várias mulheres. E hoje nós temos aqui a Cirlei, que é a nossa best-seller da editora, que fez uma total diferença. E a gente vai ganhando espaço. Hoje nós estamos já reconhecida internacionalmente, a nossa Em vários editora. países, né? Em vários países, mas também recebemos um prêmio lá na França. E Que também lindo. nós estamos agora com revista. Então, não só a editora como escritora de livro, a escrevendo livro, mas também nós estamos escrevendo revista e estamos aí até com roteiros. Olha Novidades que chique. chegando. Ó. Muito bem, uau. Cirlei, o que que você faz? Eu sei que você é uma mulher super empoderada, uma mulher aí palestrante, né? Conta um pouquinho pra gente o que você faz, onde você, quais são os seus segmentos, o perfil. Conta aí pra gente. Eu sou jornalista de formação, mas eu costumo dizer que jornalismo é o que eu menos faço hoje. Eu trabalhei durante quase 2 décadas na televisão, então eu saí da faculdade, entrei na televisão e lá eu construí toda uma carreira dentro dessa área do jornalismo. Mas há 4 anos eu tive uma grande transformação na minha vida, uma transição de carreira, foi uma delas, depois já fiz mais, mas a primeira delas foi há 4 anos. E quando eu saí da televisão, no auge da minha carreira, tinha 37 anos, estava no topo, era chefe de jornalismo de uma das principais Uau. emissoras de TV do Brasil, e veio a pandemia. Filho pequeno, sem onde deixar as crianças. Quando todo mundo se fechou dentro de casa para assistir televisão, eu precisava estar na televisão para fazer aquilo, e ainda com mais 50 pessoas na minha gestão, né, sobre os meus cuidados. Foi realmente um momento de muito desafio. Mas é exatamente nos momentos mais difíceis que nós precisamos tomar as decisões mais importantes para dar passos maiores. E foi lá o que eu fiz, eu pedi demissão da televisão. Corajosa. Foi um ato de coragem, de fato. E depois de lá eu montei um portal de notícias de agronegócio, então eu tenho um portal de notícias também, voltado principalmente para o setor do agro, porque eu sou da roça, eu sou nascida numa cidade pequena que tem 20 mil habitantes lá no interior do Paraná. E então essa é a minha essência, né? Comunicar também o agronegócio é uma das minhas essências. Mas depois mesmo de tudo acontecendo, o portal indo super bem, liberdade geográfica, financeira, liberdade de tempo, eu ainda me via muito vazia, ainda me via querendo buscar algo que eu não sabia exatamente o que era. Porque quando eu saí daquele lugar da televisão, eu comecei a viver um mundo completamente diferente. E nesse mundo completamente diferente, as pessoas diziam muito para mim assim que elas viviam o extraordinário. E eu dizia, que extraordinário é esse? Inclusive me conectei com muita gente aqui de São Paulo, de Alphaville, e eu falava, mas que extraordinário é esse que eu ainda não conheço? E aí eu sempre digo para as pessoas, quando a gente não sabe o que a gente quer, não é qualquer caminho não, você tem que procurar. Quando a gente não sabe o que quer, nunca pare de procurar. Seja aquilo que está no seu coração, siga. E eu procurava mentorias, treinamentos, imersões, tudo que eu achava que ia me trazer um pouquinho mais de clareza, eu estava dentro. Foi 1 ano e meio de muita busca, porque eu ainda me sentia muito vazia em relação até à comunicação, não sabia exatamente qual o caminho seguir. Até que um dia eu entrei numa imersão lá em Cascavel, tinha outras 80 mulheres, eu vou resumir a história, porque a parte do livro é essa. E lá naquele lugar a gente teve um aprendizado, uma passagem da Bíblia, que é Mateus 25, parábola dos talentos. Eu já tinha ouvido aquilo há muito tempo e já tinha lido, só que nunca igual daquele dia. Porque quando a gente se propõe a sair da nossa zona de conforto, ir para um lugar novo e deixar de lado família, celular, para um jornalista, deixar celular, realmente é um processo.
Então, eu costumo dizer que para a gente ter sucesso, nós temos que suportar processos. E naquele dia foi diferente. Depois de estudar Mateus 25, parábola dos talentos, naquele lugar, eu levantei as minhas mãos para o céu, me ajoelhei no meio de todo mundo, tinha 80 mulheres naquele lugar. Eu chorava igual uma criança. E naquele dia eu levantei as minhas mãos para o céu e disse para Deus, perdão por não conseguir utilizar os meus talentos da comunicação para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas eu disse mais para ele, eu disse, me ajuda, eu também não sei o que fazer. Norte, né? de 2 Deus. atos que mudaram completamente a minha vida. Coragem e você dizer para Deus, Senhor, não sei, eis-me aqui. E exatamente naquele dia, foi muito recente, isso foi em maio de 2022, as coisas começaram a clarificar e eu escrevi minha primeira palestra. Eu queria muito ser palestrante, mas eu achava que eu não era capaz, não era merecedora, ninguém ia parar para me ouvir, eu achava que eu não tinha conteúdo. E outra, eu dizia, eu sou só uma jornalista. Não sou terapeuta, não sou coach, não sou psicóloga, não sou nada disso. Então quem é que vai me ouvir? E isso me bloqueou durante 1 ano e meio, mais ou menos, desde que eu saí da televisão. Porque eu buscava o extraordinário, eu buscava o perfeito, na verdade, porque a gente vem da Você se televisão, né? cobrava demais? Esse mundo do perfeito que as pessoas acham que é na televisão e não é. Não é. Aquilo ali me bloqueou. A necessidade da aprovação das pessoas. Quando eu saí de lá, eu saí com essa palestra já formatada e eu comecei a palestrar. Naquele semestre foram mais de 30 palestras que eu fiz, de graça, pedindo para os lugares, por favor, deixa eu ir, quero fazer. E quanto mais eu fazia, mais Deus me curava. Naquele dia onde eu estava, antes de sair, inclusive, Deus mandou uma mulher naquela imersão e ela falou para mim, Uau. Deus pediu para você, abre sua boca para impactar a vida das pessoas. Quanto mais você fizer, mais eu vou te curar. Se você não fizer, os seus talentos eu vou tirar. Então eu já tinha a que entrega. forte, né? Eu não podia parar. Eu fiz 30, assim, pedindo, deixa eu ir, porque era muita cura que eu recebia na minha vida e eu sabia que na vida das pessoas também. E foi tão espetacular que depois eu abri uma empresa para atender o mercado de palestras e o ano passado eu tenho a honra de dizer que eu fui uma das palestrantes mais contratadas do Brasil. Eu fiz 120 eventos no Brasil Uau. inteiro, além de Paraguai e Argentina. Então, a gente precisa saber entender os recados que Deus quer para a nossa vida. E nós precisamos simplesmente ouvir o que Ele quer. E a grande pergunta que eu faço para as pessoas é, o que é que Deus tem te pedido para fazer? E você não faz, porque tem medo do julgamento, porque não acha que é capaz, porque acha que não é merecedora. Ele está te esperando. E Sim. quanto mais a gente fica aqui boca calada, mais gente Mas- morre por conta disso. Você acredita que nesse encontro que você teve, com Deus até mesmo, você acredita que ali você encontrou sua verdadeira identidade, da mulher que você desejava, Com da toda mulher que certeza. Deus... O que eu falo? Eu falo, as mulheres, gente, nós somos radares. A mulher, ela é o ponto de equilíbrio da sociedade, minha percepção. Quando uma mulher está equilibrada, ela fala que ela equilibra todo o ambiente. Uma mulher desequilibrada, nem o cão quer ficar por perto, minha gente. A gente concorda com isso. Pensa uma mulher desequilibrada. E naquele momento, você era jornalista. Era, não é, né? Você só não atua. Jornalista, com todo uma carreira pronta, veio a pandemia, tirou você da sua zona de conforto, você foi confrontada pelo próprio Espírito Santo, e ali você acredita que teve o seu encontro com a sua verdadeira identidade? Com certeza, porque quando a gente não sabe quem verdadeiramente a gente é aí que a gente se preocupa com o que os outros Exato. vão pensar, que nós somos capazes, somos Julgamento. merecedores. Mas a partir do momento que eu me preocupei mais com o que Deus pensa de mim, não as pessoas, é aí que eu fiquei corajosa, né? É aí que a gente ganha coragem de fazer as coisas. Mas isso que é o legal. Eu falei, quando a mulher entende a sua verdade, gente, a identidade ela é o ponto para tudo na vida. Quando eu não sei quem eu sou, vou em todos os lugares, é igual arroz de festa, em tudo quanto é lugar. Porque tá buscando ainda aquela se encontrar, mas a verdadeira identidade, a identidade que Deus desenhou para você, mulher, viver, para você desfrutar como mulher equilibrada. Por isso que lá no grupo a gente fala do corpo, mente e espírito, porque eu acredito que a mulher hoje, ela tá perdendo muito a sua raiz. Ela tá buscando um sucesso, Cília, e você tá aí para poder compartilhar com as mulheres. Um sucesso passageiro, não um sucesso com base, com raiz. E aí ela fica perdida. E quando eu sei realmente a minha identidade, eu vou ouvir quem? O meu ouvido vai estar sintonizado com a voz de Deus. Então eu vou saber reconhecer a voz do Pai. E o que falta? Essa intimidade, essa busca com quem pode dar esse poder que tanto busca, minha gente. Qual poder que você está buscando? Então, esse poder que a mulherada busca, esse sucesso que busca. Então, você acredita que encontrou nesse encontro que você teve, aí com as 80 mulheres, foi curada, transformada, e aí partiu tudo. Foi o começo, foi o pontapé inicial, foi o Uau. principal deles. Muito Depois de lá bom. vieram várias curas, porque eu costumo dizer que a gente se cura por camadas, né?
em tudo na vida, nós somos camadas, a gente vai Um pouquinho, rompendo camadas de isso. necessidade de aprovação, julgamento, escassez, várias coisas, merecimento. A crença de não merecimento, ela é muito É forte triste, na né? vida de todas as pessoas, mas eu acredito que da mulher ainda mais. E foi preciso foi preciso superar muitas crenças de não merecimento, inclusive, para chegar no livro. Foi um novo romper de camadas que depois eu conto para vocês, que foi espetacular. E lá naquele dia, naquela mesma imersão, Deus já tinha pedido para eu escrever o livro. Que lindo. Mas mesmo assim eu procrastinei e precisei encontrar essa abençoada aqui na minha vida há um ano atrás, né? Tudo muito rápido. Não, já que a gente tá falando do livro, fala desse livro. Você tem 2 livros. Um que eu Tem. achei incrível é o Você Nasceu para Dar Certo. Isso. Esse aqui, ó, na verdade, exatamente no mesmo lugar onde eu estava naquela Olha imersão, aí. antes de eu sair no domingo, Deus veio, me mandou outra mulher, exatamente do meu lado. Ela falou: ó, Deus pediu para você utilizar os seus talentos da comunicação e escrever um livro onde você vai contar como foi o seu encontro com ele e mais algumas Que coisas. Ela lindo. me entregou algumas mensagens. Na hora eu olhei para ela assim com aquela cara de paisagem. Tipo assim, tá falando quem, querida? Não, eu falei assim: isso aqui é engano, esse Não é de Deus, direct. não. Não é pra mim. Essa mensagem é telemarketing, não é para mim. Esse WhatsApp tá errado. Porque eu não tenho vergonha de dizer, eu sou jornalista, eu gosto de falar, eu não gosto de escrever. Eu vim de televisão. Televisão a gente não fica escrevendo muito, pelo menos não o que eu fazia. Era um texto de 1 minuto e meio e vai para frente e fala. Então sempre fui muito de falar, escrever não é o meu forte. Uhum. E eu falei: que horas que eu vou sentar para escrever um livro? Pra que eu vou fazer isso? Então, assim, deixei. Mas a abençoada dela, ela tinha o meu WhatsApp. Então, assim, cada 3 meses, mais ou menos, ela me mandava uma mensagem. E ela falava: e o livro? Eu falava: vai sair, tá Tá no acontecendo. forno. Mentira, tava nada. Mas cada vez que ela falava, eu me lembrava que eu tinha que fazer o livro. Tinha uma assessora também que viajava comigo e volta e meia, ela falava: e o livro, Sirlei? Eu falava: vai sair, um dia vai. Mas, na verdade, eu não achava que eu não tinha nenhum talento para isso. E na minha cabeça, escrever livro eram pessoas que tinham, meu Deus, formações, que moravam em São Paulo, né? Que tinham estudado em Harvard. Falei: não é para mim. Lógico, eu não convivia com escritores. Ninguém da minha família. Eu tenho uma tia distante que é escritora infantil. Então, assim, eu falei: meu, não é o meu mundo. Ponto final. Até que em janeiro do ano passado, eu me conectei com mulheres poderosas através da Ana Lucchini, que é uma das minhas mentoras, e ela me convidou para fazer uma imersão em Angra dos Reis, em janeiro de 2024. E lá eu fui. Dei mais um sim doido para a vida e fui para o Rio de Janeiro nessa imersão e lá estava a Maria Flores. E assim, a gente começou, a gente estava participando da imersão, era eu, a Maria, mais 10, 12 mulheres, não tinha muita gente lá nessa imersão, junto com a Ana Lucchini. Acho que no último dia só, meio-dia, assim, quase no domingo, indo para casa, eu cheguei e falei: não, eu vou compartilhar com essa mulher que eu preciso escrever um livro, vai que, né, ela me ajuda. E eu falei para ela, falei: Maria, peguei na mão dela, falei: eu tenho um chamado, Deus me pediu para fazer o livro, mas eu acho que tá errado, eu não tenho condições, não tem como eu fazer, eu acho que é muito caro, é difícil, ninguém vai ler um livro meu, quem é que vai, o que eu vou escrever? Quem vai se E interessar pela minha comecei, de história? novo, aquilo, você é só, quem é você na fila do pão, né? Você é só uma jornalista, você não é nada, lá, lá, lá. E aí ela pegou na minha mão, ela disse: não, esse livro vai sair, você precisa colocar essa mensagem, porque é um legado, porque é o propósito. E ela foi me contando tudo que o livro tem, que eu não sabia. Proporciona. Tudo que o livro tem de cura, que eu não fazia a menor ideia. Mas mesmo assim, né, Maria? A gente saiu de lá e eu demorei acho que uns 20, 30 dias. E ela me mandava mensagem. Shirley, o livro. Falei: ai, Maria. Falei: ela só quer me vender, né? Falei: depois vai ficar lá e guardar, ninguém vai ler mesmo e tal. Eu sei que um dia eu falei: quer saber de uma coisa? Eu chamei a Luana, que cuidava do financeiro das minhas empresas, e disse para ela: Luana, eu tô com orçamento aqui de um livro. Eu preciso desse dinheiro aqui para editora e mais esse aqui, mais ou menos, para a gente imprimir. Soma aí, dá tanto. Ela falou: beleza. A gente tem esse dinheiro em caixa? Ela falou: tem. Eu falei: então quer saber? Eu vou fazer esse livro e acabou. E Deus vai parar de ficar me pedindo para fazer esse negócio. E se der prejuízo, deu. Se não der, não deu. Eu não quero nem saber. O dinheiro tá em caixa, no vermelho, Pelo eu menos não tá o vou ficar. legado aí no livro. Exatamente. Eu acho que eu nunca falei isso para ela, mas foi mais ou menos desse tô jeito. sabendo agora. Eu falei: quer saber? Vamos fazer. Só que aí eu fiz uma reunião com a Maria e eu falei assim: Maria, eu quero o livro no dia do meu aniversário. Daí ela falou: quando é o seu aniversário? Eu falei: dia 3 de maio. Isso já era finalzinho de fevereiro. Isso. A Maria falou: Sirlei, eu Tempo preciso de recorde. 3 meses, você é doida, não dá. Assim, ela falou: não dá. Ela falou assim. Aí eu falei: Maria, é isso ou nada? E ela falou: olha, se você entregar, lembro bem, ela falou: se você entregar tudo nos prazos que a gente precisa For das obediente. respostas, for obediente, a gente consegue te entregar. E eu falei: então, tá assinado o contrato, a gente vai fazer. Foi um tempo. Quanto tempo? 45 dias Meu praticamente. Deus, porque 45 normalmente você dias. pede 6 meses, não é? Isso, 4 45 meses. dias. Então, assim, ó, é mais uma forma de gratidão a Maria e a equipe dela, que porque se não lindo. fosse isso, talvez eu tivesse procrastinado. Eu tenho uma frase que eu digo, que eu falo assim, que eu gosto muito: o sucesso ele tem pressa.
E eu sou muito acelerada. Eu imagino. Como eu tô numa decisão, eu quero para daqui rápido, o mais rápido Ontem. possível. E pago o quanto for necessário, porque eu penso que aquela mensagem precisa ser entregue. Então eu cheguei para Maria e falei, 45 dias, ela falou, vamos, e ela, eu não sei que era mais doida, se era ela ou eu, né? Ela aceitou, e eu sei que na última semana de maio, de abril, comecinho de maio, meu aniversário dia 3 de maio, o livro estava pronto. Olha aí. E aí fizemos o lançamento do livro no dia 15 de maio, lá em Cascavel, num evento. Mas assim, o livro não precisava ter sido impresso e nem ter sido publicado mais para mim. Só o que esse livro me curou, e também a equipe, não é? A Depois ela escrita pode cura. contar. Durante O poder a da escrita é curativo mesmo. Que lindo. Só de ouvir, só de ler algumas mensagens que foram escritas para mim ou que estão no livro, inclusive o prefácio do meu marido, que não era para ser um prefácio, virou um prefácio, de entender como ele me via naquela minha nova fase, Uau. que no dia a dia a gente não falava sobre isso. E só de entender como ele me via já valeu toda a pena para mim. Você Já teve nem todo o apoio do precisava ter maridão. sido mais total. Ah, que legal. Nem precisava, né? Depois, né? No começo, não, ele achou que eu tava doida, né? Quando eu saí da televisão, ele falou, você tá doida. Mas depois o resultado cura, né? As coisas vão Sim. acontecendo. Mas o livro, ele de forma alguma se opôs. Ele disse, vai. Hoje em dia ele só fala, amém, vai, amor. Você sabe o que tá fazendo. Então, com você, vai. 45 dias depois do livro ser lançado, vem o selo de best-seller. Um dos mais Olha, vendidos que pela editora lindo, parabéns. foi inclusive pela editora dela o primeiro best-seller. Jamais imaginava um negócio Olha desse aí. na minha vida. Que 45 lindo. dias depois, falei, Sim. Maria, vou mandar imprimir mais uma. Não, o dono da gráfica. Quando eu mandei imprimir, foram 900 cópias a primeira, né? Ele falou assim, Lei, é o teu primeiro livro? Eu falei, é. Ele falou, ninguém imprime 900 livros na primeira. Eu falei, mas o meu eu vou imprimir. Pode Pode imprimir. É meu. É. O dinheiro tá no caixa. Eu falei, eu vou imprimir. Corajosa. Quando eu cheguei para ele, 45 dias depois, eu falei, pode imprimir mais 1000 Mais unidades, 1000? que as primeiras já estão indo. Ele falou, que Menina. isso? Eu falei, é isso, mas agora vai com o selinho lá de best-seller. Olha, deixa eu ver seu Digital. livro. Já estamos Parabéns, Já Irene. terceira impressão, já 3 mil, Estamos na terceira 3 mil impressão. cópias já. Olha, E nem é um ano, hein, Maria? Menos de um ano. Eu olho muito a capa, porque eu trabalho com rótulo, né? Uhum. Eu trabalho eu tenho uma gráfica, não é do segmento de editora, mas eu olho muito, observo muito a capa. E a capa, a gente, tá um capricho. Olha, Lindíssima. verniz localizado, a capa com laminação fosca, é chique demais. Foi Lindo, muito pensado, junto com toda lindo. a orientação da equipe da Que Maria, porque assim, olha, lindo. eu era iniciante, eu não fazia a menor ideia, né? Esse Tanto que foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Meu Deus, então, olha, gente, já tá aí, ó. Esse é o Você Nasceu para Dar Você Certo. nasceu para dar certo. Viu só, minha gente? Se deu certo com ela, vai dar certo com você. Basta ter fé, foco, coragem. Ninguém foi feito para dar errado. Não. Eu falo que é só uma questão de posicionamento. Bora lá, minha gente. Olha, tem uma história aí de sucesso para vocês seguirem e se encorajarem e tomar posse dessa palavra que você nasceu para dar certo. Você não é uma obra do acaso. Você não é um erro que aconteceu na vida. Não, você nasceu para dar certo. O projeto que Deus tem para sua vida é para dar certo. Mas o inimigo, ele é sujo, ele sempre quer fazer, né, lamear o nome de Deus. Mas você nasceu para dar certo, você nasceu para conquistar e para voar muito alto. Uau, que história linda. Acho que você tem que ver mais uns 10 podcasts para mais aí para você contar mais À disposição. histórias, né? Eu gosto de ouvir mulheres que têm história, mulheres que têm legado para deixar para outras pessoas. Aliás, o propósito não tem a ver com a gente, né? Tem a ver com o outro. Então é um propósito lindo de Deus. E essa lindeza aqui, também escritora, Aqui. lançamento, né, Kátia? Lançamento Conta de do seu Contos de livro. Recomeço. O meu livro, o primeiro foi sobre Tempo de Amar. O Tempo de Amar começou assim, eu lá por volta dos 17 anos, eu escutei a frase do poeta cubano José Martí. E a frase dizia assim, plante uma árvore, tenha um filho e escreva um livro. Eu só tinha 17 anos, não tinha nenhum dos três, né, obviamente. Mas aí eu casei, tive os filhos, comprei a casa, plantei a árvore, mas ficou faltando um livro. Eu, meu Deus, eu vou escrever sobre o quê? Não tinha repertório, não tinha experiência, era novinha e tal, e o livro ficou. Mas eu acho assim, que quando o desejo é do coração, todos os ventos sopram a favor para que você isso aí. realize o sonho, entendeu? Então, assim, a época da pandemia foi muito difícil para mim, porque ali eu perdi meu pai. Eu estava com 52 anos, perdi o melhor amigo da vida, o guardião do meu coração, o amigo. Sabe que você escuta aquela frase quando você está na escola? Quem é seu melhor amigo? Era o meu pai, ninguém nunca ocupou esse lugar. Então, perder ele naquele momento foi assim muito difícil. Imagina só uma pessoa com 52 anos chorando porque você me deixou, me sentindo órfã. Cadê você? Você não podia ter feito isso comigo. E, gente, foi muito difícil.
muito difícil. Então, o que aconteceu? As últimas palavras, porque tempo de pandemia foi muito difícil, então a gente não tinha como entrar nos hospitais, não tinha como fazer visita, não tinha como fazer nada. Era uma ligação às 4 horas da tarde, que a gente recebia, e assim, se tremendo, porque a gente não sabia se O que ouvir do outro o lado, que ouvir né? do outro lado, mas também para confortar a gente, né? Porque àquela altura ele já estava entubado, mas eu disse, pai, seja forte e volte para casa, porque a gente está te esperando. E foi muito triste, porque a gente via Respira. Respira. a resposta foi as lágrimas caindo pelo canto dos olhos. Ali eu entendi que ele não queria, que ele queria voltar, e eu não queria me despedir dele, mas chegou o dia, chegou o tempo. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar de um amor tão grande? Eu estava sendo mentorada pelo Paulo Machado, eu fiquei 1 ano depois disso de cama, o mundo ficou cinza, sem cor, não tinha autoestima, não tinha nada, né? Não tinha vontade de sair, não tinha vontade de me arrumar, de fazer escova, de tudo isso que a mulher gosta de fazer, pintar a unha e fazer nada. Fiquei em casa, deitada num quarto, e aí o que aconteceu? Eu, mentorada, assim, assistindo o Paulo Machado, né, pelo o Instagram, aí ele dizia assim, o sucesso que você não tem depende de um hábito que você ainda não instalou. Eu disse, como assim? O que é isso? Aí comecei a repensar aquilo que eu estava fazendo. Eu fui tão amada pelo meu pai e eu disse, não, ele não ia gostar de me ver assim. Eu tenho que continuar minha vida, eu tenho que fazer as coisas que eu gostava de fazer, as coisas que ele me incentivava a fazer. Então, eu disse, não, peraí. Aí eu comecei a assistir o Paulo e tal, não sei o quê, ali, né, online, né, uma live gratuita. Aí depois eu fui para os Hábitos Milionários, depois eu fui para os Hábitos de Poder, eu fui mentorada pelo Luiz Gianotto, da Clínica Gianotto aqui em Alphaville. Eu falei, Luiz, é meu mentor, e ele falou assim, eu falei, Luiz, eu estou com amor aqui na mão para entregar, como é que eu faço? Ele disse, distribua isso em pequenas doses diárias. Aí eu falei, eu fazer live todos os dias, não tem jeito para isso não, gente, não vou conseguir não, né? Eu sou muito tímida e tal. O que foi que eu decidi fazer? Escrever o livro, aquele livro lá atrás, nos 17 anos, que eu pensava, não, mas agora eu tenho uma história, a história do meu pai, do meu herói, do meu melhor amigo, Que você fala de honra. de honra, essa Lindo. reciprocidade, cuidado e tal. E assim, e muitas pequenas coisas que a gente pode ensinar, né? Porque eu lembro que todo mundo chora pelo pai. Eu tive meu pai, estava chorando porque ele cumpriu a missão dele, né? Ele tem que descansar um dia. Então, isso a gente vai ressignificando e vai dando, né, outras cores, né? Então, eu pinto meu pai do jeito que eu quero. Ele era colorido, lindo, maravilhoso, um lorde, o meu rei, como eu chamava, e meu marido morria de ciúme. Mas ele sempre em primeiro lugar, né? Então, como filha, assim, eu fiquei assim super feliz de poder eternizar o meu amor por ele no livro, Qual que é né? o tema do seu livro? O tema do livro é Tempo de Amar, é de você fazer o que você ainda pode. Porque eu não escrevi o livro porque ele faleceu, mas para contar a história de amor que eu vivi com ele. E que você pode ressignificar se tiver algum problema com o pai ou entre pais e filhos. Por quê? Porque a criança tem o Espírito Santo. Jesus disse, vinde a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino dos Coração céus puro, né? se assemelham aos que parecem com ela. Então, não é sobre você ser criança, mas você ter mente de criança, se despir do orgulho, do rancor, do ódio, da mágoa. Porque se você bater numa criança, ela fica ali. Ela vai atrás de você, ela não tem nada disso, ela é liberta, ela é livre, ela tem o Espírito Santo. Então, se você já fizer isso com um adolescente, o que é que vai acontecer? 3 dias sem falar com você, não toma bênção, fica ali emburrado. E assim, o amor de Deus, ele jamais acaba. O amor no tempo humano, ele é falho. E ele é falho por quê? Por nada se destrói uma família. Uma pequena rusga, qualquer coisa. Eu convido vocês a ler o livro de Ben-Hur. O que acontece com a história de Ben? Ben era de uma família protestante, ortodoxa, grego, a mais ferrenha.
muito rígida, e Ben começou a sentir calafrios de madrugada, suor e tal, e Ben estava recebendo o Espírito Santo. O que a família dele fez? Ele não aceitou, Sirlei. Não aceitou que ele se convertesse ao catolicismo. E aí ele foi para a rua, ele ficou passando fome, necessidade, frio, expulsaram o menino de casa. Como é que pode você fazer isso por conta de uma religião? Resultado, quando ele estava na pressão, ele disse, eu tenho os pés virados para fora. Olha aí. O único momento que a gente tem os pés virados para fora é quando a gente está de joelho em oração. Uau. E ele pregando um dia, o pai dele e a mãe foi assistir ele pregar. E ele converteu a família todinha ao catolicismo. E voltou tudo à paz que era antes. Mas por quê? Porque houve o amor ali. Ali onde tem A amor, honra. eu digo que o amor é a única moeda que você gasta tudo e ainda fica com saldo. Isso é muito poderoso. Onde há Deus, há tudo. Isso é maravilhoso. Isso é muito Deixa eu ver legal. seu livro, Sirlei. Eu- Sirlei não, é O Tempo de Kátia, Amar, Tempo de Amar. eu não trouxe o Se não livro. trouxe, não acredito. Ela Mas tem sabe o que foi? Assim, foi arrumando mala. Esse é o quê, esse livro? Esse é o recomeço. Ah, você tem outro livro Esse é o também? segundo. Esse é Primeiro, do lançamento. É. Que Nós lindo, temos deixa eu aí dar uma olhada no O seu livro. lançamento agora e o Tempo de Amar eu deixo em casa, gente. Contos Perdão, de mas aí vai ficar recomeço, contos de recomeço. Eu ainda vou lançar ele aqui. Vai. Eu vi que você é uma mulher que honra muito os pais. Isso é muito lindo. Isso é um princípio bíblico que eu acredito que está faltando nos dias de hoje. Para os jovens, né? A nossa geração é muito de honraria. E não existe prosperidade sem honra. Eu falo que Deus não quebra princípio. E você fala muito sobre isso. Você preencheu o formulário que a gente pede para preencher. Você fala muito sobre a honra dos pais. Eu achei muito lindo isso. Obrigada. Então, assim, que você continue nessa caminhada, levando essa mensagem através de livro, que eu acredito que você se encontrou no livro. Com certeza, cura. Cura esse É. tempo seu, da perda do seu pai, até você entender que você precisava ressignificar através do livro. Quanto tempo demorou para você falar, uau, é isso que eu preciso fazer na minha vida? Eu sempre tive a vontade de escrever o livro, né? Então, como eu estava com essa Só história faltava para o livro, contar, né, só na faltava o verdade. livro, só faltava o livro. E é muita história para contar, porque se você vê, olha, tem as histórias que a gente vai assim ouvindo durante a vida da gente e a gente vai assim, parece que vai gravando, parece que é do propósito, é de você, porque você prende ali. Uma vez eu estava no salão para ser atendida, para escovar o cabelo, e eram duas irmãs, né? E cada uma tinha um filho. E aí ele chegou perto de mim, né? Eu estava esperando para ser atendida e eles chegaram perto de mim. E eu falei assim, eles disseram, tia, deixa eu brincar com o celular. Aí eu só fiz pegar o celular e entreguei a eles, né? Aí já deu um BO ali entre os dois, né? Cada um tinha um filho, cada uma delas, né? Eram duas irmãs, duas cabeleireiras, e cada uma tinha um filho, e aí eu dei o celular para uma e o outro, eu quero também, deu um BO e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a cronometrar o tempo, né? Aí um brincava um pouquinho, quando terminava o tempo, eu passava o celular para o outro, e ela olhando assim de lá, bem assustada. Aí eu falei assim, aí ela chegou e disse assim, mulher, como é que tu consegue? Eu disse, é tão simples, é só entregar o celular. Aí eu devolvi a pergunta para ela, e eu falei assim, e você, por que não consegue? Ela disse, eu nunca recebi isso do meu pai. Aquilo me deixou chocada, porque quanto é importante um pai na vida do filho, né? Quer dizer, ela não Fundamental a recebeu, presença do pai. ela não recebeu e ela não sabia dar, entendeu? E assim, isso é histórias, né, que a gente vai contando e vai assim, Histórias que precisam ser contadas no livro. Aí vocês no procuram Maria livro. Flores e contam toda a história para eu sou ela. muito grata a Maria, obrigada Maria pela força. Maria é muito, ela se esmera em tudo. Olha, eu mandei uma foto do meu pai, que eu é apaixonada por essa foto, inclusive está no livro, eu não trouxe, mas aí, enfim, né? A foto, ela estava, eu bati assim do álbum, né? Aí ficou lá a manchinha. Essa foto pro livro, você quer dizer? A foto estava lá no meu álbum de formatura. Tá. E eu fui lá no álbum e tirei a foto assim, e ficou a recha do meu celular na foto. Aí eu mandei
Eu disse, tá bom, vou mandar essa mesmo. Ela disse, não, você pode tirar a fotozinha aí do álbum e escanear ela para não ficar assim. Então, ela cuida nos mínimos detalhes. Ela é muito maravilhosa. Maria, muito obrigada por tudo. Você é fenomenal. Qual Como foi a escrita para Eu você? ia falar isso agora. Como foi essa experiência da escrita? Olha- A Cirlei já no segundo também, né, Cirlei? Isso. Cirlei. Olha, me senti muito à vontade para falar, né? Porque para falar sobre a minha história, não teve muito assim. Foi assim, cura. Eu chorava demais, Maria chorava, Porque você se envolve também com a história de a cada revisora uma, né? chorava. Então, a revisora, ela me disse que a revisora chorou. Ela, Kátia, Que lindo, assim, gente. foi muito maravilhoso. Assim, Foi uma experiência. muito. O que você fala para as mulheres? É pra tanto que quem eu quer fiquei assim, escrever? super empolgada. Eu disse, Maria, eu já quero escrever o segundo. O segundo está aqui. Olha aí. É coautora esse, né? Como coautora. O segundo está aqui. Eu já quero escrever o terceiro, Maria. Vale a pena, Kátia? Muito, muito. Eu estou Você muito foi curada? feliz. Você acredita que você foi curada? Todo mundo que eu escuto... Eu não escrevi livro, tá, gente? Porque eu tô igual você, Cirlei. Mas não é que eu sou muito planejada. Então, eu falei assim... O ano que vem eu quero escrever meu livro, mas primeiro de coautoria com o Instituto, com as meninas que começaram o Instituto. Mas assim, eu acredito que tem um tempo certo, né? Não que eu não me sinta preparada, mas eu acredito que é o tempo certo. O meu ouvido é muito, assim, muito entonizado com o Senhor, né? Então, quando o Senhor fala, vai, agora eu vou. Então, eu estou num caminho da preparação. Tanto que eu já comecei a escrever, né? Você foi curada. Sim. Você reviveu momentos, o que eu acredito que é um momento de cura. Eu acredito que cada vez, por exemplo, quando eu vou para frente do computador, eu sempre trago à memória as coisas da minha infância que aconteceu dentro desse livro que eu quero. Como foi essa sua experiência? Em breves palavras que eu preciso passar para a Cirlei. Você viu que a gente tem que ter mais 10 programas, né? Como foi assim? Curou? Você reviveu novamente a história? Você sentiu que foi o momento certo? É impossível, né? Falar sobre o livro e não chorar. Vocês viram que eu chorei aqui porque eu não aguento. Falar do meu pai, assim, é tudo, né? Então, assim, o que eu posso dizer sobre isso, meu Deus, agora? Foi cura, foi libertação. Eu Você acho, entendeu o seu eu acho assim, propósito? sabe? Como é? Sueli. Sueli. Então, eu acho o seguinte: como é que a gente vem ao mundo? Como é que a gente vem ao mundo? A gente vem sem roupa, a gente vem sem Nu. nada. Nu, a gente vem nu. Porque é que a gente encontra de primeiro. A mãe da gente leva um enxoval para a maternidade, mas a gente sai enroladinho no lençol da maternidade e vai para o peito da mãe direto. É o primeiro alimento, né? Então, eu acho assim. E quem é que está ali por trás de tudo? É o pai dando assistência, dando com toda a estrutura que pode dar a mãe, a casa, o filho, tudo. E não é sobre ser o milhão enxoval, não é sobre ser rico, não é sobre ser o melhor que você pode fazer. Eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode por um filho. Então, como é que a gente não vai ser grata a essa pessoa? Imagina só se o método fosse outro, e deixar ele numa floresta ali abandonado e por si só, a gente não vai para lugar nenhum enquanto criança. Então, como é que a gente não vai agradecer essas pessoas? Se você não é agradecido hoje, se você tem uma rusga, alguma coisa, o perdão é a resposta. E o livro te ajuda a liberar Muito. essas camadas, né, que você falou, né, Cirlei? Eu digo assim, Deixa eu porque perguntar a pra minha Cirlei. relação com meu pai foi muito boa. Mas como Tem pessoas que a minha não, né? casa era uma casa, Cirlei, de 6 filhos, tinha um ou outro que não se dava com o pai. Mas esse é Então, normal da família, É né? normal Sempre da vai ter. família, não é um lugar perfeito, mas é um lugar para ser aperfeiçoado, né? É isso aí. Então a gente vem para aprender nesse seio familiar, que não é perfeito, mas que é maravilhoso. É o lugar que a gente tem, a casa da gente. A gente sempre está feliz por voltar para lá. É muito bom. Olha, Flor, você tem que marcar mais uns 20 programas para a gente Sim. trazer a mulherada aqui. Cirlei, você tem experiência, você tem uma história bem forte de intimidade também com Deus. Cada livro que você escreve, qual é a experiência? É uma experiência diferente? Completamente diferente, nos dois casos aqui. O primeiro foi o chamado, né? Então aqui eu Sim. conto nele como que foi, eu falo dessa minha transição de carreira, eu falo dessa minha chegada até aqui,
eu conto um pouco de como aconteceu o livro também aqui nesse começo, tá? Então, ele realmente é ele foi o que abriu a porta para essa questão da literatura, né? Da escrita. E o segundo foi engraçado, o segundo, acho que foi. Essa é a palavra, né, Maria? Porque um montão de gente vinha e falava assim para mim: eu quero comprar o seu livro de comunicação. Eu vim da televisão, então as pessoas me veem mais como comunicadora. Sim. E eu sou mentora de comunicação também, então tem muitas alunas, eu quero o seu livro de comunicação. E um dia eu falei: Maria, eu não falo de comunicação no meu primeiro livro. Assim, diretamente não, Entendi. porque ele não tem esse propósito, né, de escrever Sim. método de comunicação. Não, ele conta histórias Do seu sempre. chamado. É isso. Então eu falei: Maria, e agora eu preciso fazer outro livro, então. Vamos fazer outro? Vamos, a Maria nunca diz não, né? Então eu cheguei para Maria e falei: tá, eu quero fazer outro agora. E sobre comunicação. Então, ele tem muito a ver com a questão da Cirlei comunicadora. Então, ele fala mais sobre técnicas, ferramentas, Legal. também sobre comunicação. Mas eu tenho uma metodologia sobre a comunicação que ela é um pouco diferente do que eu vejo muita gente, que é passar técnicas e ferramentas. Mas eu costumo dizer, técnicas e ferramentas de oratória ou de comunicação tem no ChatGPT, tem no YouTube, tem lá em qualquer lugar, na internet. Agora, o que você faz com isso? O que você faz quando você está na frente de 3 pessoas? Porque não é só sobre falar em público. Aliás, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. As pessoas só têm mais medo de Sim. morrer e depois de falar em público. Só que tem gente, se colocar 4 ou 5 numa mesa, ela já trava, ela já não consegue. Então, não é só sobre falar em público, grandes públicos. E aí que eu entendi que é a gestão das emoções. Então, como você reage a uma pressão na hora de se comunicar? Então, essa é a pegada das minhas mentorias de comunicação e também desse livro. Tem técnicas, tem ferramenta? Tem, mas Totalmente diferente. antes disso eu trabalho muito a Oh. questão da gestão das emoções, e aí Legal. passa pela identidade, que você falou. Eu falo nesse livro de Exatamente. comunicação sobre identidade. Porque se a pessoa não sabe verdadeiramente quem ela é e nem o que está fazendo na Terra, ela vai comunicar o quê? Não. Ela não vai conseguir Na verdade, fazer tá uma tudo, comunicação é uma caixinha, assertiva. tá tudo ali dentro, só precisa ser Exatamente. explorada, né? E aí fizemos também rapidamente o ano passado, lancei ele em dezembro. Esse livro aqui foi lançado em dezembro. E agora, geralmente, ninguém compra um só, né? Já compra os 2 agora e já leva o combo, porque eles são bem, assim, complementares, né? É isso que eu ia falar. Uma coisa vai chamando a outra. E Eles o não têm que próprio estar público, né? juntos, mas eles acabam fazendo um complemento. Quem lê o primeiro automaticamente gosta bastante de ler o segundo também, pela mesma estrutura, pela mesma comunicação. Esse primeiro, ele tem muito de ser um manual também, né, Maria? Ele tem Sim. tarefas nesse primeiro. O Que segundo também. legal. O primeiro é mais tarefas de autoconhecimento e o segundo são mais tarefas de comunicação daí. Tem também isso aqui nos 2. O primeiro coisa fala mais chama a sobre a outra. identidade. Isso. Faz essa questão da identidade. Sim. E o Identidade, segundo, a propósito. comunicação. Isso. E o livro faz isso, né? O livro traz essa identidade à tona. E esse segundo livro também, ele veio como um reposicionamento meu no mercado. Porque aqui eu estava Tá. numa Cirlei muito em relação à identidade, propósito. Não que isso tenha parado, mas eu teria deixado talvez um pouquinho mais desapercebido o lado Cirlei comunicadora. E aí, como aconteceu de muita gente falar: não, mas eu quero na comunicação. O que você tem para comunicação? Eu falei: bom, então vamos fazer o livro. E aí já surgiu o livro, e aí focamos mais nas mentorias, agora treinando palestrantes. Então, Que legal. é um reposicionamento de uma imagem que todo mundo tinha, mas que talvez ali por um ano e meio, quando eu estava muito focada na questão identidade e propósito, eu deixei um pouquinho de lado. E agora a gente vem com esse combo, né? Fazer as pessoas se comunicarem muito bem, sabendo quem elas são e com propósito. Olha que legal. Na verdade, o primeiro foi a descoberta, o chamado, Isso. e ali você se posicionando já para ser uma palestrante, que você falou que queria inicialmente, e o segundo já mesmo para enfatizar o seu lado comunicadora, o seu lado Exatamente. palestrante. Você é palestrante Sim. hoje, né? Você falou que Uhum. você vai sair daqui para uma palestra, inclusive, né? Eu Não, acredito. hoje eu tô voltando para casa. Eu Você tá estava. voltando. Gente, você está vindo então Eu já? estava fora, tô fora de casa há Oh, 4 meu dias, Deus estava do fazendo céu. treinamento, mas assim. O mês passado eu fiz 16 eventos, mês de março. Que Esse mês está mais delícia. tranquilo um pouquinho, mas maio já temos 12 eventos contratados. Então tá bem intenso. Então, você está aí no mercado há quanto tempo de palestra? De palestras, 2 anos. 2 anos, já 2 está com anos. todo esse resultado? Exatamente. Que bênção, eu fico tão feliz. O que você quer perguntar para suas mentoradas aqui agora? O que você não perguntou para ela que você quer perguntar agora? Ó, gostou? Olha O que você quer perguntar? Aproveita. Quantos minutos aí, Thiago? Já temos 43 minutos. Eita, Quero glória. perguntar para das minhas escritoras. Qual é a mensagem que você deixa para aquela pessoa que está pensando em escrever o livro e não escreveu ainda? Em 1 minuto.
que escreva, porque escrever é libertador, é desafiador, mas é o caminho para quem quer contar uma história linda, uma história de sucesso e fazer sucesso. O livro tem o poder de curar primeiro você, depois as pessoas que estarão ao seu redor, com toda certeza. A cura sempre ela é primeiro individual e depois para as pessoas que nos rodeiam. Então, eu recomendo. Aliás, hoje, durante as minhas palestras, todas elas, eu falo dos meus livros e pelo menos, em todas elas, pelo menos uma pessoa no final vem e me pergunta, eu também quero escrever o meu livro. Então é muito mágico, depois que a gente faz a nossa cura interior, como a gente consegue auxiliar e ser semente na vida das outras pessoas. Então a recomendação é, só tenha coragem de dar o próximo passo. Deixa que Deus cuida do caminho todo. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Fala sempre isso, né, Flores? Isso mesmo. O que mais, Flores? Novidade por aí no caminho? Eu vi que você tá com alguma coisa nova aí. Nós estamos com o lançamento Olha Contos aqui. Recomeço, que nós estamos aí em 5 países. Hoje nós estamos com a Kátia aqui, com a Conceição Morato, que vão participar. Nós fizemos um livro e ele está em várias línguas. Ao mesmo Esse tempo que aqui? você tem a história em português, nós temos aqui em italiano, francês e inglês. Para que vocês, Nossa. todas as pessoas, possam ter esse momento. São as histórias delas em formato de conto. Muito bom. Meninas, olha, viu como foi rápido, Kátia? Foi Nem rápido. doeu, você viu? Escrever um livro é muito inspirador, porque quando eu estava lançando o meu, 3 colegas que estavam lá para o lançamento, elas disseram, eu quero escrever também. Eu disse, eu vou te apresentar a Maria. Pronto. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui no podcast de hoje. Para mim, assim, é uma honra Eu que receber agradeço. mulheres lindas, mulheres que brilham, mulheres que se permitem, que eu acredito que a permissão... Eu falo que tem gente que quer... eu decidi, mas tem que se permitir. Decisão e permissão. Decisão sozinha não funciona. Né? Então, tem que decidir e se permitir. Que às vezes a pessoa fica lá, não, eu já decidi. Mas e aí, você já se permitiu? Então, fica aí uma dica para vocês. Mas, antes de terminar, deixa eu fazer uma chamadinha aqui. Eu quero agradecer aí a Águas Casé, nossa patrocinadora. E eu quero que você aí da região de Alphaville, Barueri, Santana de Parnaíba, aqui, né, região a Alphaville e arredores. Gente, caminhão-pipa, ela faz toda a medição aí da sua empresa, da sua indústria. Quanto de água você vai economizar e quanto vai precisar aí para a sua indústria. Então, se você quer diminuir até 40% na redução do custo, entre em contato aí, Águas Casé, a nossa amiga, patrocinadora, parceira do Instituto Mulher Mais Mulheres, minha parceira de todos os eventos. Fica a dica aí para você, Águas Casé, caminhão-pipa. 40% de redução no bolso. Né? Já sabe, não vou nem falar mais nada. E também, logo em seguida, já vou falar da BR Color, da indústria BR Color. Tudo que você precisar de rótulos, eu estava falando para as meninas aqui, das capas dos livros, né? Mas assim, rótulo, etiqueta, identificação, código de barra, tudo que for preciso de brindes premium, a BR Color tem. E também toda a impressão plana. Quando eu falo plana, é aquele envelope para sua empresa, aquela pasta, a folha que você escreve, sabe? Então, bora lá? BR Color, a indústria que imprime há mais de 10 anos aí no mercado. Fiquem aí com essa dica maravilhosa, que é minha patrocinadora principal, gente, a BR Color. Sem ela, não estaria aqui. Meninas, muito obrigada. Nada, obrigada. a você. Sirlei, muito prazer de conhecer você pessoalmente. Maria Flores, sou muito bem de todas vocês. O programa está aberto para quando precisar, se ele precisa lançar. O podcast Alpha Media Cast também quer ter um podcast, quer gravar, é aqui no podcast Alpha Media Cast. Muito obrigada, viu? Eu que pela agradeço. mensagem. Que agradeço. Obrigada. E espero que vocês venham mais vezes aqui compartilhar a história de vocês. E querendo saber mais, eu quero contratar a Sirlei, quero falar com a Maria Flores, quero o livro da Kátia. Você entra em contato aqui com a gente, com toda a equipe de assessoria. Nós vamos passar o contato, o Instagram de cada uma delas para vocês. Compartilhe essa mensagem aí com mais 5 pessoas, mais 10. Compartilha com a amiga, com o amigo periquito para pagar. Meu amor, o que você quiser, mas compartilhe, porque tem que ser compartilhado coisa boa. Coisa boa tem que compartilhar, não é verdade? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado. Gratidão, mundão, meninas, por estarem aqui.
Flores estará comigo o mês inteiro aqui de abril, contando histórias e mais histórias, e sua história em formato de um legado através do livro, ok? Como eu sempre falo, gratidão, mundão, que Deus blinde a sua casa, que Deus blinde a sua família e que Deus blinde os teus negócios. Fiquem com Gratidão Deus. também. Muita gratidão.